Sou caminhoneiro e moro em Mato Grosso. Essa história aconteceu comigo quando eu estava levando uma carga de madeira até Santarém, numa daquelas viagens longas que só termina quando o corpo pede arrego. Parei numa área de descanso perto de Trairão, lugar vazio, sem sinal de celular. Quando acordei de madrugada, ouvi batidas fracas na porta do caminhão, como se alguém estivesse pedindo para entrar. Esperei, não abri. Depois as batidas passaram para o vidro e pararam de repente. De manhã, encontrei marcas pequenas no para-choque, como se fossem dedos, mas de criança. Só que ali não tem casa, nem nada por perto, nem estrada lateral. Mas o que aconteceu ali foi só o começo. Fazia mais de 30 anos que cruzava aquela BR, conheço bem cada buraco, cada curva traiçoeira, cada pedaço do asfalto que some no meio do mato. Já vi animal atravessar, já vi carro tombado, já levei colega com febre para pôr saúde de cidadezinha com uma enfermeira só. Mas nada me preparou para o que vi naquela noite. Depois desse susto em Trairão, segui viagem. Estava cansado, claro, mas acostumado. Aquilo faz parte da vida de quem passa mais tempo no banco do caminhão do que em casa. O estranho foi que, conforme fui seguindo, percebi que algo parecia me acompanhar. Sempre pelo retrovisor um vulto no mato. Algo se movendo entre as árvores, muito rápido. No começo, achei que era paranoia, falta de sono, tensão, qualquer coisa. Mas a sensação de que tinha algo por perto foi ficando mais forte. Parei num posto perto de Rurópolis. Estava com fome, resolvi comer alguma coisa quente. Na hora de pagar, comentei com um frentista que parecia ter visto alguém andando à beira da estrada. Ele me encarou meio sério e falou: "Se viu depois de Trairão, não para mais. Vai direto até Santarém." Perguntei o porquê, ele fez que não era nada, só que aquele trecho dava azar. Já teve caminhão que sumiu inteiro, desapareceu mesmo. Polícia procurou, helicóptero veio, não acharam nem pneu. Falou rindo, mas não parecia brincadeira. Só balancei a cabeça e fui embora. Era noite quando entrei de novo na estrada. A floresta se fechava em volta e o farol pegava só onde o mato deixava. Eu deixei o rádio desligado para tentar ouvir se tinha algum barulho diferente e foi aí que começou. Primeiro, uma batida seca no teto da cabine. Olhei pelo vidro, nada. Reduzi a velocidade, achei que podia ter sido um galho. Mais alguns quilômetros e o barulho voltou, dessa vez no compartimento de carga. Bati a mão no volante, irritado. Pensei que alguém podia ter subido escondido no caminhão. Isso acontece. Parei no acostamento, peguei a lanterna e fui até a traseira. Olhei tudo, trave intacta, lona presa, nenhuma marca de invasão. Mas ao redor, no chão de terra batida, havia pegadas e não eram normais. Pequenas demais para serem de adulto e fundas demais para serem de criança. Respirei fundo, voltei para a cabine, fechei tudo, travei a porta e segui viagem. Mas não adiantou, deu menos de meia hora e ouvi uma respiração dentro da cabine. Lenta, arrastada, como se tivesse alguém do meu lado tentando não fazer barulho. O detalhe é que eu estava sozinho. Me obriguei a não olhar, apenas continuei dirigindo, segurando firme no volante, com a mão suando, a respiração parou e por um tempo achei que tinha imaginado, mas aí senti um cheiro forte, azedo, como carne molhada deixada no sol. Um cheiro que parece grudar na garganta. Abri o vidro, mesmo com medo, e no reflexo do espelho lateral, vi algo se movendo atrás do banco do carona. Me arrependi de ter olhado, mas não parei. Eu não ia parar ali. Passei por um trecho sem iluminação, o farol mal dava conta de abrir caminho no escuro, a estrada parecia maior do que eu lembrava, como se tivesse se estendido de propósito. Não via mais nenhum carro vindo, nem indo, nenhum barulho, só os pneus no asfalto e o motor forçando. Então vi algo atravessando a pista. Pequeno, rápido, pisei no freio, achando que era um bicho, quase perdi o controle. Mas não tinha nada. Nada no retrovisor, nada do lado de fora. E quando olhei de novo para frente, algo estava parado no meio da pista, algo baixo, com a cabeça inclinada. Mas quando os faróis tocaram, não parecia um animal. Pisei fundo, joguei o caminhão em cima e fechei os olhos por um segundo. Quando abri, a estrada estava vazia outra vez. Mas o rádio ligou sozinho e uma voz de criança, rouca, começou a cantar uma cantiga que eu não ouvia desde pequeno. Uma melodia besta que minha avó cantava quando alguém da família morria
A música foi ficando mais alta, mais rápida, até que do nada parou. E só restou o barulho do meu coração. Faltavam uns 100 quilômetros para Santarém. Nunca uma distância pareceu tão longa. A estrada começou a mudar. A neblina baixou do nada. Neblina pesada, suja, como fumaça de pneu queimado. Eu já não sabia mais se estava acordado ou sonhando. Foi quando vi luzes no meio da estrada, luzes brancas, paradas. Achei que era acidente, outro caminhão. Reduze. Quando cheguei perto, vi que eram lamparinas, daquelas antigas, e estavam enfileiradas, em pares, como se marcassem um caminho. Mas aquele trecho da BR não tinha desvio. As luzes levavam para dentro da mata. Fiz o sinal da cruz e segui reto. Assim que passei por elas, ouvi vozes no rádio, várias falando ao mesmo tempo, emboladas, sem sentido, até que uma, bem nítida, disse meu nome. Não motorista, não moço. Disse Edmar. E disse certo. A voz parecia vir de dentro da minha cabeça. Puxei o fio do rádio, arranquei e joguei no banco do lado. A estrada finalmente começou a mostrar as placas de entrada de Santarém. Quando vi os primeiros postes, chorei. Não tenho vergonha de dizer. Não era alívio. Era medo de estar levando algo comigo. Fui direto para a empresa, deixei a carga, assinei o papel tremendo, não falei nada para ninguém. Dormi num hotelzinho no centro e naquela noite sonhei com a estrada inteira de novo, do começo ao fim, mas vazia, escura. E com aquelas lamparinas me esperando no acostamento. Nunca mais parei para dormir em Trairão. Nunca mais falei com o frentista de Rurópolis. Mas o pior de tudo foi que, semanas depois, encontrei uma carta dentro do caminhão, escondida atrás do banco do carona. Papel velho, amassado, com marcas de mão pequena escrita a lápis. Me leva com você. Hoje faço frete curto com uma van, não passo mais de 4 horas na estrada. Antes de seguir para o próximo relato, quero saber de onde você está assistindo. Comente sua cidade abaixo e eu vou responder a todos que participarem. E claro, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Agora vamos continuar. Sou caminhoneiro autônomo desde os 18 anos, passei metade da minha vida percorrendo estradas do Paraná, já carreguei de tudo, grãos, madeira, peças de maquinário. Conheço cada trecho esburacado da BR-277 como a palma da minha mão. Nunca fui de reclamar, desacelero, faço manutenção certinha, mas nada me preparou para o que encontrei naquela noite entre Ponta Grossa e Guarapuava. Saí de Curitiba no início da tarde, com o sol ainda quente demais para o inverno. A viagem transcorria sem novidade até uns 80 quilômetros de Guarapuava, num trecho rodeado de mata fechada. O motor começou a perder força do nada. Primeiro senti um tranco leve, depois a aceleração se perdeu e o caminhão quase apagou. Freiei devagar, coloquei o pisca-alerta e encostei no acostamento. Desliguei o motor e abri o capô. Nada parecia fora do lugar, fios intactos, fluido normal, bateria estável. Bati o punho na lateral, resmunguei para mim mesmo que era só cansaço e parti o capô para improvisar uma inspeção mais rápida. Enquanto enfiava a cabeça embaixo, notei um feixe de luz atravessando o mato à direita. Não parecia farol, muito menos lanterna de alguém perdido. Era branco, intenso, estático. Apaguei a lanterna para me acostumar à escuridão e quando voltei a olhar, o feixe continuava. Joguei o macacão no piso, travei o capô e fui em direção à luz. O peito apertou. A mata já era alta, mas quando caminhei 5, 10 metros, parecia fechar atrás de mim, abafando o som do vento e dos grilos. De repente senti o cheiro de algo queimado. Parecia madeira ou até mesmo um tipo de tecido consumido pelo calor. Então encontrei aquilo. Objetos enfileirados como oferenda macabra, uma boneca de pano queimada no rosto, mas com um dos olhos intacto, um tênis infantil rasgado, o cadarço ainda amarrado, uma camisa de criança, suja, de terra e úmida, como se usada ontem. Tudo cuidadosamente disposto, com o espaço certinho entre um e outro, formando um corredor estreito pelo qual a luz branca passava. Não havia pegadas no chão fofo, mas achei pedaços de solo preso na beirada do tênis, parecia barro fresco. Meu corpo tremeu de um jeito que tentei disfarçar, respirei fundo e dei meia volta. Mal consegui olhar para trás de novo. Quando vi,
O capô do caminhão estava fechado, como se eu nunca tivesse mexido nele. Voltei cambaleando, liguei o motor sem acreditar e o caminhão arrancou com potência total, como se nada estivesse quebrado. Acelerei sem nem pensar em voltar para conferir aquele corredor de objetos. Segui até o primeiro posto, a uns 30 quilômetros dali. Pedi um café duplo e sentei com as mãos na cabeça, olhando a estrada como se ela tivesse mudado. A frentista, percebendo meu estado, perguntou se eu estava bem. Só consegui balbuciar que tinha visto algo estranho na mata. Ela me alertou que ali já tinha histórias de gente que se meteu na escuridão e não voltou. Eu ri nervoso e disse que era exagero, mas por dentro ainda sentia o peso do corredor de boneca, tênis e camisa, como se aquelas peças insistissem em me seguir. Pouco depois do posto, a chuva começou. Primeiro fraca, depois forte, golpeando o para-brisa. Fui devagar, atento aos buracos. A estrada virou rio em alguns trechos. A noite já estava cerrada quando parei numa área de descanso menor, ainda antes de Guarapuava, para checar as luzes. Quando saí do caminhão, senti de pronto o mesmo cheiro de queimado. Era perto da placa de limite municipal. Olhei para os arbustos e vi um vulto escorregar de volta à mata. Fiquei paralisado, o coração doendo. Quando tentei ligar o motor, nada. A chave girou, o painel piscou, mas o motor não pegou. Apertei o botão de emergência no rádio, não deu sinal. Fiquei sozinho, com o farol de ré iluminando só o tronco das árvores. A chuva tornou-se vento e ouvi algo roçando nas paredes do baú, como se alguém tentasse se esconder lá dentro. Corri, abri aquela porta lateral, tive vontade de gritar, mas não havia ninguém. Só gotas de chuva pingando internamente, testemunhando meu desespero. Fechei a porta, tentei o motor de novo, desta vez pegou. Arranquei de súbito e quase perdi o controle na curva. Na cabine o rádio voltou a funcionar sozinho, com um chiado baixo, que se transformou em uma única frase repetida: volta, nada mais. Apaguei o rádio, enfiei o pé no acelerador e só parei quando acendeu a luz amarela da cidade grande. Entreguei a carga sem falar nada sobre a estrada. Concluí o dia sóbrio demais, sem nenhum gole de café. À noite, em casa, recusei o jantar. Lembrei da boneca com óleo, do tênis, da camisa infantil. Tentei dormir, mas me vira e revirava, sentindo a pele formigar como se alguém esfregasse um pedaço do tênis molhado contra minha perna. No dia seguinte, voltei para conferir. Vim acompanhado de um amigo de confiança, que puxou conversa distraído sobre um acidente no trecho. Quando paramos perto do local, a leve neblina daquela manhã abafou nossos passos. Olhamos para o mato e não encontramos nada. Nenhum objeto, nenhuma marca de pneu no acostamento. O chão estava intacto, como se nunca tivesse sido perturbado. Aquilo me deixou ainda mais tonto, como se minha própria lembrança fosse traiçoeira. Desde então, evito aquele trecho da BR-163. Quando não tem jeito, passo sempre de dia. E toda vez que vejo um caminhão passando por ali, sinto vontade de avisar o motorista. Cuidado onde encosta. Cuidado com o que deixa à beira da estrada. Porque sei que num instante de descuido podemos parar e encontrar algo que não deveria estar lá. E uma vez que você vê, difícil é deixar de lembrar. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Sua inscrição ajuda demais. Agora vamos a mais um relato. Tenho 50 anos e sou caminhoneiro há 27 anos. Nasci e cresci no Novo México. E por mais que já tenha rodado boa parte dos Estados Unidos, é aqui pela região de fronteira que eu passo a maior parte dos meus dias. Conheço quase todas as rotas entre Albuquerque e os postos de controle que dividem nosso lado do país com o México. Sei onde dá para abastecer sem levar facada, onde tem lanche bom e até os pontos em que o sinal de celular morre por completo. Mas naquela noite eu entrei num lugar que não deveria existir. Eu estava vindo de uma entrega no sul de Albuquerque, era por volta de 1 da manhã. Costumo dirigir à noite porque o calor é menor e o tráfego praticamente some. O problema foi que perdi uma saída na I-10 ali perto de Deming. O GPS ficou recalculando e depois de alguns minutos sugeriu uma rota alternativa. Aceitei, não tinha motivo para desconfiar.
A nova rota parecia cortar caminho por uma estrada de terra que saía do asfalto e serpenteava no meio do deserto. Nenhum nome no mapa, nenhuma placa indicando o caminho. Só uma entrada seca, estreita, ladeada de pedras e arbustos baixos. Eu devia ter dado meia volta ali mesmo. A estrada começou a se estreitar e o mato foi se fechando nas laterais. O que antes parecia um atalho começou a parecer mais uma armadilha. Não passava mais nenhum carro. O sinal do GPS sumiu completamente e os únicos sons eram os do motor e do cascalho estalando sob os pneus. Estava prestes a parar e tentar manobrar quando vi algo lá na frente. Era um poste, alto, com estrutura de concreto rachado. Me chamou a atenção porque tinha isoladores e suporte de fiação, mas nenhum fio. Só o poste, solitário, no meio do nada, como se alguém tivesse começado a instalar energia ali e desistido no meio do caminho. Uns metros depois, do lado direito, tinha uma casa, pequena, de madeira envelhecida. As janelas estavam todas abertas, sem vidro, e a porta escancarada. Estava escuro, mas consegui ver o degrau da entrada iluminado pelo farol do caminhão. Tinha uma criança sentada ali, aquela visão me travou. Ela não se mexia, estava de perfil usando uma roupa clara, talvez um pijama ou coisa parecida. Devia ter uns 7, 8 anos. Fiquei paralisado por alguns segundos, tentando entender o que uma criança fazia ali, sozinha, no meio do deserto, numa casa abandonada. Eu pensei em sair do caminhão, chamar alguém, procurar ajuda. Mas antes que eu fizesse qualquer coisa, ela virou o rosto e olhou direto para mim. Aquilo me deu uma sensação ruim, não sei explicar o porquê. Não vi nada de errado com o rosto dela, mas tinha algo fora do lugar. Como se não fosse uma expressão natural, como se ela estivesse tentando me imitar, tentando parecer normal. E foi aí que ela se levantou e correu para dentro da casa. Nesse momento, minha reação foi automática. Abri a porta, desci e fui até a beirada da estrada. Gritei perguntando se estava tudo bem, se ela precisava de ajuda. Foi aí que eu ouvi a voz. Era de um homem, forte e pesada, mas não vinha de dentro da casa, vinha de trás de mim. Ele disse meu nome, Javier, assim, sem pressa, como se já me conhecesse. Não tinha como ninguém saber meu nome ali. Eu não tinha falado com ninguém desde o posto de gasolina umas 2 horas antes. Estava sozinho. E a voz parecia próxima. Virei o corpo num impulso e iluminei tudo com a lanterna que carrego no bolso do colete. Nada, nem sinal de alguém. Só estrada seca e arbustos mexendo com o vento. Eu quis pensar que era coisa da minha cabeça, que podia ser um animal ou até o vento passando de forma esquisita. Mas quando me virei de novo para casa, algo mudou. A criança estava na janela do andar de cima, me encarando, e ela não estava sozinha. Atrás dela, bem no escuro, tinha algo alto demais para ser uma pessoa comum. Eu não conseguia ver nitidamente, mas via a silhueta, ombros largos, cabeça meio inclinada, como se estivesse enfiada num canto do teto. E mais uma vez eu ouvi meu nome. Desta vez não foi falado, foi sussurrado direto no meu ouvido esquerdo. Mas eu estava sozinho. Corri de volta para o caminhão. Pulei na cabine sem nem olhar pelo retrovisor. Engatei a ré, fiz a manobra do jeito que deu, quase derrubando o para-choque traseiro num barranco. Saí dali como um louco, com o volante tremendo nas mãos e o peito querendo sair pela boca. A estrada que parecia interminável agora parecia ter sumido atrás de mim. Voltei para o asfalto depois de alguns minutos, com as mãos suando e a boca seca. Quando finalmente parei num posto em Las Cruces, pedi uma garrafa d'água e fiquei ali parado, encarando meu próprio reflexo no espelho do banheiro por um bom tempo. Conferi o GPS no celular e tentei encontrar aquela estrada de novo. Não apareceu nada. Nem trilha de terra, nem vestígio de rotas alternativas. Perguntei para 2 caminhoneiros locais se conheciam alguma estrada de cascalho com uma casa abandonada perto de Deming. Um deles me disse que ali por perto existia uma comunidade rural antiga, que foi evacuada nos anos 70 por conta de contaminação do solo. As casas foram deixadas para trás, mas que ninguém vai lá desde então. Nem mesmo os agentes de fronteira. Desde aquela noite, passei a evitar atalhos, mesmo que custem horas de viagem. Também coloquei um rádio amador dentro da cabine para me sentir menos isolado nessas rotas esquecidas. Nunca mais vi nada parecido, mas às vezes, quando passo por áreas remotas à noite,
tenho a impressão de ouvir alguém me chamar, sempre do lado esquerdo, sempre pelo nome, e eu sigo dirigindo como se não tivesse ouvido nada. Continuamos com outra história que, assim como as anteriores, impressiona. Boa noite a todos que estão aqui ouvindo relatos no canal. Meu nome é Roberto e sou caminhoneiro há mais de 15 anos. Rodo por esse país desde moleque, praticamente. Já vi de tudo em estrada, acidente, caminhão pegando fogo, gente surtando no meio do asfalto. Mas o que aconteceu comigo naquele trecho da BR-101, perto da divisa com o Espírito Santo, é uma coisa que até hoje eu tento entender, mas não consigo. Era fim de tarde, o céu estava fechado e carregado, como se o sol tivesse desistido de aparecer naquele dia. Eu estava vindo de Vitória com uma carga leve, só umas bobinas metálicas para levar até Salvador. Não dormi bem na noite anterior, fiquei num posto barulhento, cheio de caminhoneiro fazendo churrasco e som alto até tarde. Quando peguei a estrada de novo, estava cansado, mas pensei que dava para aguentar até a próxima parada. Depois de uns 50 quilômetros, comecei a sentir uma coisa estranha. Era como se a paisagem tivesse ficado repetitiva demais. As mesmas árvores, os mesmos montes de terra, o mesmo pedaço de cerca caída. Olhei para o painel, conferi o GPS, tudo normal, mas a sensação era esquisita, como se eu tivesse preso no mesmo pedaço de estrada. Foi aí que vi o homem no acostamento. Estava parado, quase imóvel, com um chapéu amassado na cabeça e as roupas cheias de poeira, como se tivesse saído de um buraco. Ele levantou o braço devagar e fez sinal de carona. Reduzi a velocidade no reflexo. Costumo ajudar quando posso. Mas alguma coisa me segurou. O jeito que ele me olhou parecia saber quem eu era. Aquilo travou minha mão no volante. Não parei. Quando passei direto, olhei pelo retrovisor. Juro por tudo que é mais sagrado, ele parecia mais perto, como se tivesse dado um passo a mais para a beira da pista, ou como se eu tivesse desacelerado mais do que achei. Acelerei. O rádio começou a chiar do nada, mesmo na FM. Passei o botão para M, desliguei, liguei de novo, nada adiantava. Estava só um chiado fraco, incômodo, como se tivesse algo tentando entrar na frequência. A estrada continuava vazia, nenhum carro vindo, nenhum indo. O céu escureceu rápido demais. Achei que era chuva, mas não choveu. Mais alguns quilômetros e percebi algo ainda mais estranho. Todas as placas estavam brancas. Não era sujeira, era como se tivessem sido pintadas de branco ou trocadas. Não tinha nome de cidade, nem quilometragem, nem radar. Só metal com tinta opaca. E eu sabia que aquela estrada tinha sinalização. Já passei por ali antes. A tensão foi aumentando. Meus braços estavam duros no volante. Quando vi o segundo homem na estrada, meu corpo gelou. Era o mesmo cara, mesmo chapéu, mesma roupa. Ele estava parado ao lado de uma árvore caída, como se soubesse que eu viria. Dessa vez ele não fez sinal com a mão, só ficou olhando. Eu não sei como explicar, mas tive a impressão de que ele estava sorrindo. Não um sorriso normal. Era um negócio contido, estranho, como quem está esperando algo acontecer. Passei direto de novo. O chiado no rádio ficou mais forte. E então ouvi uma frase baixa, quase abafada, saindo dos alto-falantes. Roberto, já está na hora. Quase joguei o caminhão para o acostamento de susto. Ninguém sabia meu nome ali. Eu desliguei o rádio de vez e respirei fundo. Tentei me convencer que era o cansaço, que talvez eu tivesse tendo um cochilo acordado, sei lá. Só que as coisas continuaram. Depois de um tempo, vi um carro velho ultrapassando na direção contrária. Era um Opala bege, bem conservado. Tinha um casal dentro, com roupas escuras. Os dois estavam imóveis, encarando reto. Só que, quando o carro passou por mim, o retrovisor do lado do motorista me deu uma visão rápida do rosto do homem. Era o mesmo do acostamento. Ele estava dirigindo o Opala. Ali eu perdi a noção do que era real ou não. Parei o caminhão, joguei no acostamento e desliguei tudo. Saí da cabine e fiquei parado ali, respirando. A mata dos dois lados parecia morta. Sem vento, sem barulho, nenhum inseto, nenhum som de bicho. E aí eu escutei um estalo seco vindo de dentro da carreta. Subi de volta, abri a parte traseira. A carga estava do mesmo jeito. Mas no canto do baú, onde não tinha nada, tinha marcas no chão, como se alguém tivesse andado por ali de botas sujas.
A terra ainda estava fresca, não tinha como aquilo estar ali. Fechei a porta com força, tremendo. Liguei o caminhão de novo e saí. Foi difícil continuar dirigindo. Eu me sentia vigiado, como se a estrada tivesse olhos. E toda vez que passava por um pedaço mais escuro, eu via vultos na lateral da pista, pessoas paradas, sempre olhando, às vezes só uma, às vezes várias. Em certo momento cheguei a ver uma criança de costas, no meio da pista. Tive que frear bruscamente. Quando desci para ver, não tinha ninguém. A pior parte foi quando percebi que já devia ter chegado na próxima cidade e nada. Nenhuma entrada, nenhuma luz. Apenas estrada. Passei quase 2 horas dirigindo num trecho que deveria durar 40 minutos. Até que, do nada, a estrada mudou. O céu clareou um pouco, vi o letreiro da entrada de Teixeira de Freitas e luzes de um posto mais à frente. Estacionei e quase desabei. Os frentistas me olharam estranho. Um deles perguntou se eu tinha vindo da BR. Disse que sim. Ele respondeu com um "era melhor não ter feito isso à noite" e saiu. Não me explicou nada. Não sei se era brincadeira, se era história da região. Só sei que desde aquele dia eu mudo minha rota para não passar mais por aquele trecho. Mesmo que eu tenha que rodar 100 quilômetros a mais. Se aquilo tudo foi real ou não, eu não sei. Mas deixo esse relato aqui para o canal porque sinto que aquilo não era só coisa da minha cabeça. Algo ali não queria que eu passasse, e algo sabia meu nome. Finalizamos mais um vídeo. Agradeço muito a presença de cada um de vocês. Se não for inscrito no canal, se inscreva e deixe sua curtida no vídeo. Boa noite e até o próximo vídeo.